A Rádio Justiça conversa agora com o advogado Bruno Madeira, que é especialista em Direito Processual Civil e professor assistente da PUC de São Paulo. Ele vai repercutir conosco decisão do Superior Tribunal de Justiça que relativizou o rol taxativo do artigo 1015 do Código de Processo Civil, que trata do agravo de instrumento. Doutor Bruno, muito obrigada pela participação aqui na Rádio Justiça. Obrigado eu. Doutor Bruno, para começar a nossa entrevista, o senhor pode explicar do que se trata essa decisão do STJ? Essa decisão do STJ que concluiu o julgamento, né, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça concluiu o julgamento de um recurso especial repetitivo ontem. Foi um julgamento que se iniciou em agosto desse ano, em razão de alguns votos vista, né, que haviam sido requeridos ao longo do julgamento. O encerramento ocorreu apenas ontem, né? E foi uma decisão bem interessante, é uma decisão que tem aí o condão de causar um impacto no andamento dos processos e em toda a sistemática processual que havia sido implementada pelo novo Código de Processo Civil a partir de sua vigência em 2016, de modo que a decisão da STJ vai ser bem relevante aí nos próximos meses e anos, alterando completamente aquilo que já havia sendo realizado pelas partes aí nos processos. Doutor Bruno, o artigo 1015 do CPC, ele fala exatamente sobre o quê? Apenas rememorando, né? O agravo de instrumento, ele é aquele recurso previsto no nosso ordenamento jurídico, cujo objetivo é impugnar as decisões interlocutórias no processo. O que são as decisões interlocutórias? As decisões interlocutórias, elas são aquelas decisões proferidas ao longo do processo que não são a sentença. A sentença é aquela decisão proferida para encerrar a fase de conhecimento. Ao contrário, as decisões interlocutórias resolvem questões incidentais que ocorrem durante o processo, como, por exemplo, uma decisão que aprecia um pedido de tutela de urgência, uma decisão que aprecia o deferimento ou não de uma determinada produção de prova e assim por diante. Todas as questões que são decididas pelo juiz ao longo do procedimento são essas decisões interlocutórias. Então, o agravo de instrumento visa impugnar o conteúdo dessas decisões. O que acontecia na sistemática anterior do Código vigente até 2016, aquele Código de 1973. Na sistemática anterior, todas as decisões interlocutórias, em tese, eram impugnáveis por meio do agravo de instrumento. Mas já naquela oportunidade, se criou um entendimento de que somente aquelas decisões interlocutórias que pudessem causar um grande prejuízo para a parte naquele momento, que poderiam ser objeto do agravo de instrumento para a revisão imediata pelo tribunal, pela instância superior. Aquelas decisões interlocutórias em que não teria ali uma urgência, um prejuízo imediato, poderiam ser atacadas, mas mediante a interposição de um recurso chamado agravo retido, que hoje, na legislação atual, não existe mais. Mas, passando um pouco já para a ideia do novo Código de Processo Civil, o legislador entendeu que possibilitar a impugnação de todas as decisões interlocutórias causava um certo assoberbamento de recursos. Muitos agravos eram interpostos a todo momento no processo, o que acabava deixando o trâmite dos processos mais moroso, acabava atolando os tribunais com a análise dessas questões incidentais a respeito do processo, e não era benéfico para todo o funcionamento da justiça. Então, o legislador ordinário, quando foi, inclusive, antes mesmo da questão ser debatida no Congresso Nacional, foi criada uma comissão de juristas, então presidida pelo ministro do Supremo, Luiz Fux, mas durante todo esse processo legislativo se discutiu muito, primeiro, se deveria existir o agravo de instrumento, e segundo, reconhecendo a necessidade da existência do agravo de instrumento, se poderia ser, o seu cabimento ser taxativo, ou seja, ser reduzido àquelas hipóteses específicas definidas pelo legislador, e foi exatamente isso que aconteceu. Após muita discussão,
se definiu ali no famoso artigo 1015 do Código de Processo Civil, quais eram as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento para impugnar 12 hipóteses específicas de decisões interlocutórias. Então, doutor Bruno, só para esclarecer para o nosso ouvinte, o que muda com essa decisão do STJ? O STJ entendeu que aquelas 12 hipóteses específicas, na verdade, se tratam de uma taxatividade que pode ser mitigada. A decisão do STJ foi uma decisão bem apertada, então, da Corte Especial ali, que é composta por 15 ministros, 12 participaram do julgamento, sendo que a tese vencedora, ou seja, a tese que votou pela mitigação da taxatividade do rol, ganhou por 7-5. Então, foi uma decisão bem apertada da Corte Especial do STJ e que fixou o entendimento de que, nas hipóteses em que, esquecendo aquelas hipóteses específicas definidas pelo legislador, mas nas hipóteses que a parte possa ser muito prejudicada, no sentido de que a análise seria feita somente no tribunal, quando e se interposto um recurso de apelação, nessas hipóteses caberia a interposição do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória, mesmo que o tema dessa decisão interlocutória não esteja previsto no rol do artigo 1015. Por exemplo, e foram exemplos utilizados pela ministra Nancy Andrighi, que foi a relatora desse recurso repetitivo, tá? Numa hipótese de uma prova pericial requerida e indeferida pelo juiz de primeira instância, mas que se mostra extremamente necessária de ser produzida sob pena de causar prejuízo à parte. Apesar de não estar na hipótese do artigo 1015, caberia a interposição de agravo de instrumento. Mais uma hipótese, e essa hipótese que eu vou falar agora foi exatamente a hipótese que levou a discussão ao Superior Tribunal de Justiça. Competência, principalmente competência absoluta. Se foi arguida a incompetência absoluta pela parte e essa arguição foi eventualmente rechaçada por meio de uma decisão interlocutória, essa decisão também, apesar de não constar das hipóteses expressas ali do artigo 1015, poderia também ser atacada pelo agravo de instrumento. Justamente levando em consideração essa ideia, essa tese que foi fixada de que, não apreciada de imediato pela instância superior, os efeitos dessa decisão têm o condão de causar um prejuízo que, caso a matéria seja analisada somente quando do recurso de apelação, vai tornar inútil essa análise. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da questão da competência, o processo tramitaria muito tempo perante um juiz incompetente quando, aplicando essa tese do STJ, que o STJ fixou ontem, já poderia ser apreciada de imediato. Mais ou menos o que foi decidido em linhas bem gerais foi isso. Perfeito. A Rádio Justiça conversou com o advogado Bruno Madeira, que é especialista em Direito Processual Civil e professor assistente da PUC de São Paulo. Ele repercutiu conosco decisão do Superior Tribunal de Justiça que relativizou o rol taxativo do artigo 1015 do Código de Processo Civil, que trata do agravo de instrumento. Doutor Bruno, muito obrigada pela entrevista aqui na Rádio Justiça. Muito obrigado.